Século XII. Idade Média. Idade das Trevas. A Igreja Papal se encontra em pleno domínio do seu poder estatal. O cristianismo romano se tornara a religião oficial de todo o Império. Os deuses pagãos e seus templos foram abolidos. Hoje, o que restam deles são apenas ruínas. O paganismo foi definitivamente abolido, porém a sua essência havia se infiltrado de modo sutil no seio da Igreja. A veneração íntima aos santos substituíra o culto aos deuses pagãos. A Saturnália foi substituída pelas comemorações do Natal em 25 de dezembro, onde era celebrado o nascimento do deus Mitra, e o antigo Festival dos Mortos pelo Dia de Finados. Dedicaram os altares pagãos aos heróis cristãos, adaptaram no ritual da igreja o incenso, as imagens e esculturas, as velas, as flores, as procissões, as vestes, os hinos e orações repetitivas com os quais satisfaziam os povos em cultos antigos. A Igreja passou a instituir dogmas e preceitos enganosos, como o sinal da cruz, o batismo infantil e entre tantos outros, além do purgatório, onde se acredita que as almas dos mortos são atormentadas até serem purificadas de seus pecados terrenos. O tempo que uma alma passava no purgatório era limitado pela venda de indulgências, as quais eram uma espécie de passaporte para o paraíso e de perdão dos pecados, e envolvia vastas somas de dinheiro aos cofres da igreja. Nome do falecido parentesco? Henrique Luther. Avô. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Henrique Luther estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Nome do falecido e parentesco? Wolfram, senhor. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Wolfram estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Os verdadeiros fiéis eram muito poucos. Perdeu-se de vista o brilho da luz do Evangelho, mas multiplicaram-se as formas de religião, e o povo foi sobrecarregado de severas exigências. Todos os que resistissem ou fossem contrários aos dogmas da Igreja Papal eram considerados hereges e entregues às autoridades do Estado para que fossem punidos. As penas variavam desde o confisco de bens e perda de liberdade até a pena de morte, muitas vezes na fogueira, método que se tornou famoso, embora existissem outras formas de aplicar a pena. E estava então instituída a Inquisição Católica. Por entre as trevas que baixaram a terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ficar inteiramente extinta. Em cada época, houve testemunhas de Deus, homens que acalentavam fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Sagrada Escritura do Novo Testamento como a única regra de vida. Muitos deles se separaram da cristandade oficial
para procurar uma forma de cristianismo mais puro e apegado à simplicidade do Evangelho. Já vimos o alto preço que deviam pagar muitos deles por causa da sua fidelidade à palavra de Deus. O caminho da fé foi regado com o sangue do seu martírio. Nos vales alpinos do norte da Itália e no sul da Suíça, prosperaram por vários séculos um grupo de cristãos de características singularmente especiais, a quem a história designou com o nome de valdenses. Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscrito na língua materna. Tinham a verdade incontaminada, e isto os tornava objeto especial do ódio e perseguição. Declaravam ser a Igreja de Roma a Babilônia apóstata do Apocalipse, e com perigo de vida, erguiam-se para resistir às suas corrupções. Durante séculos de trevas e apostasia, houve alguns dentre os valdenses que negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens como idolatria e recusavam-se a participar das missas e dos dogmas e ensinamentos da Igreja apóstata. Sob as mais atrozes tempestades da oposição, conservaram a fé. Perseguidos na França, onde também haviam chegado, ou queimados pela fogueira romana, mantiveram-se sem hesitação ao lado do Evangelho. Viviam refugiados em comunidades nas montanhas e nos vales alpinos, onde encontraram esconderijo. Ali, conservaram a luz da verdade entre as trevas da Idade Média. Ali, por muitos séculos, as testemunhas da verdade mantiveram a antiga fé apostólica. Os valdenses viviam com relativa simplicidade no modo de ser e de vestir, sempre laboriosos e estudiosos do Evangelho, havendo entre eles muitos homens e mulheres que sabiam de cor todo o Novo Testamento. Moravam em casas modestas e viviam do trabalho no campo, sempre em comunidades rurais. Além da Escritura, não sustentavam nenhum credo ou confissão de fé particular. Apesar disso, conseguiram conservar quase intactas a sua fé e as suas práticas ao longo de vários séculos, o qual prova de passagem que o melhor remédio contra a heresia e o engano é a espiritualidade apoiada em uma profunda fidelidade e apego ao Evangelho. Porém, a paz no Vale dos Valdenses foi interrompida em 1380 pelo Papa Clemente VII. Este enviou um monge inquisidor para tratar com os hereges como eram considerados. Nos 13 anos seguintes, mais de 230 valdenses morreram queimados vivos. De 1400 em diante, a perseguição aumentou, obrigando muitos a fugirem para as montanhas, onde morreram de frio e fome, especialmente mulheres e crianças. Esta perseguição estendeu-se por mais de 100 anos. A Inquisição matou, queimou, afogou, esfolou, torturou e fez muito mais para destruir os valdenses. Opressos pela prolongada perseguição, alguns comprometeram sua fé, cedendo pouco a pouco em seus princípios distintivos, enquanto outros sustentavam firme a verdade e pagaram o preço com suas próprias vidas. Para os verdadeiros cristãos, o batismo era uma coisa séria, e por isso só podia ser celebrado em adultos conscientes, como acontecia nos primórdios da Igreja Apostólica. Os grupos e movimentos que rejeitavam o batismo das crianças foram chamados de anabatistas. Os anabatistas tinham a mesma fé comum com os valdenses, seguiam os ensinamentos de Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos. Por este motivo, também foram vítimas de ódio e perseguição, e considerados hereges pela Igreja Romana. Foram condenados pelo Tribunal da Inquisição.
Os anabatistas eram perseguidos e caçados de um povoado a outro. Nunca sabiam quando teriam que sofrer a perda de seus bens outra vez. Nunca sabiam quando teriam que levantar-se na noite para fugir com as poucas coisas que poderiam levar na mão. Muitos dos pais que se encontravam na prisão escreviam com tristeza aos seus filhos: não tenho nada de dinheiro para dar-te na hora da minha morte. Isso deixava a mãe com toda a carga de manter a família. Geralmente, um filho muito jovem tinha que amadurecer urgentemente para poder ajudar a suprir as necessidades. E isto trouxe bênçãos aos filhos. Aprenderam a trabalhar duro desde a sua infância e, trabalhando, foi a sua maneira de viver. Não tomaram como mal a isto. Era pela causa de Cristo. Não tinham muito tempo para brincar. Aprenderam também a viver sem futilidades materiais. E isto os ensinou nos exercícios da renúncia. Não fizeram os tesouros na terra. Por quê? Porque os ladrões viriam e os roubariam. A sua pobreza material operou neles uma riqueza espiritual. E isto fez com que confiassem em Deus continuamente. Já mais tarde, no século XVI, a reforma protestante encabeçada por Martinho Lutero se espalhava por toda a Europa. Neste mesmo período, a Igreja Católica ainda proibia severamente qualquer pessoa leiga de ler a Bíblia. Segundo o clero, o povo simples não podia compreender as Sagradas Escrituras e tinha que ter a sua ajuda. A interpretação era feita segundo a sua conveniência, e esta para fins políticos e financeiros. Nesta mesma época, surge William Tyndale na Inglaterra. Tyndale graduou-se na Universidade de Oxford em 1515, onde estudou as escrituras no hebraico e no grego. Quando tinha 30 anos, fez uma promessa que haveria de traduzir a Bíblia para o inglês, a fim de que todo o povo, desde o camponês até a corte real, pudesse ler e compreender as escrituras em sua própria língua. Com esse desejo em seu coração, Tyndale partiu para Londres em 1523, buscando o lugar que pudesse dar início ao seu projeto. Em 1524, Tyndale foi obrigado a deixar a Inglaterra e partir para a Alemanha, para dar continuidade ao seu trabalho em vista das grandes perseguições por parte da Igreja Católica. A proibição da leitura da Bíblia gravou-se de tal maneira que até mesmo se uma criança recitasse a oração do Pai Nosso em inglês, toda a sua família era condenada a ser queimada na estaca. Fale, criança. Mostre-nos seu grande conhecimento. Mamãe. Não tem que temer, exceto a ira de Deus, minha menininha. Então fale. Nosso Pai. Sim? E o que mais? Nosso Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu solenemente lhe proíbo, criança, para que nunca mais fale o credo, a oração do Senhor ou os 10 mandamentos em inglês.
Não precisamos mais ouvir. O pai será queimado. Mas por nossa grande compaixão e misericórdia, a viúva será poupada para prover esta prole, depois de termos ensinado a eles mais uma vez o caminho devoto da igreja. Tome as providências. Levem-no. William Tyndale concluiu a tradução do Novo Testamento em 1525. 15.000 cópias em 6 edições foram impressas e contrabandeadas em sacos de farinha, através de comerciantes para a Inglaterra, entre os anos de 1525 a 1530. As autoridades da Igreja Romana deram ordem para confiscar e queimar todas as cópias da tradução de Tyndale. Porém, eles não podiam parar o fluxo da entrada de Bíblias vindas da Alemanha para a Inglaterra. Até mesmo na Escócia, os mercadores escoceses estavam levando a Bíblia para o seu povo. O próprio William não podia regressar à Inglaterra, pois estava sendo buscado e tido como um fora da lei. A leitura de seus escritos e tradução haviam sido legalmente proibidos. Contudo, ele continuou suas revisões e correções até que sua edição final do Novo Testamento foi cumprida em 1535. Com esta conclusão, Tyndale iniciou a tradução do Velho Testamento, porém, não viveu bastante a ponto de terminá-la. Você parece conhecer essa cidade melhor do que eu, Harry. Bom dia. O trabalho matinal faz muito bem. É para a glória de Deus. E pela graça de Deus. É Ele quem faz o trabalho se nós o deixarmos agir. E assim nós ganhamos o nosso pão. William, eu acho que foi roubado. Roubado? Onde? Eu não sei. Não faz mal. Eu levava só alguns shillings. Só que eu ia pagar a sua refeição. Eu tenho dinheiro. Eu pagarei a refeição. Não, está proibido. Este convite foi meu. Talvez você me empreste o dinheiro que eu perdi. Claro. Pronto. Aqui está. Eu lhe pagarei assim que voltarmos, tá? Quando puder, Harry. Quando puder. Estou lhe devendo duplamente, William. Fuja! Harry! Fuja! Salve-se! Sim. Este é o homem. Levem-no. Em maio de 1535, Tyndale foi traído, preso e levado a um castelo perto de Bruxelas, onde ficou aprisionado por mais de um ano. Chegou o dia do julgamento de William Tyndale. Ele foi condenado à morte por haver colocado as escrituras na mão do povo inglês. William Tyndale, o rei da Inglaterra tem queixas contra você por crimes cometidos em seu reino. Você foi preso e foi responsabilizado por heresias como estas. Primeiro, você sustenta que a fé se justifica sozinha. Segundo, você sustenta que acreditar no perdão dos pecados e aceitar a misericórdia oferecida no Evangelho é suficiente para a salvação. Terceiro, você declara que a tradição do homem não pode ajudar a alma. Quarto, você afirma que nem a Virgem, nem os santos suplicam por nós pessoalmente. E quinto, você defende que nem a Virgem, nem os santos deveriam ser invocados por nós. O que responde? Eu respondo com a consciência limpa diante de Deus e do homem, de que nunca sustentei, afirmei, declarei ou ofendi nada contrário ao propósito das Sagradas Escrituras de Deus. E disso, e apenas disso, me defendo. Você diria então que apenas a fé se justifica e não as obras? O fruto que cresce em uma árvore não faz da árvore boa ou má. Ele apenas nos faz saber se a árvore é boa
ou se é má. E obras não fazem do homem bom ou mau. Elas apenas fazem ficar evidente a outros homens se aquele que realiza as obras é bom ou mau. O homem se reconcilia perante Deus apenas pela fé. E as obras não servem apenas para fazer que isso seja reconhecido diante dos homens. Esta é a questão do apóstolo Paulo. Como está escrito: pela graça sois salvos, pela fé. E isso não vem de vós mesmos. Este é um dom de Deus. Não pelas obras, para que nenhum homem se glorie. No dia 6 de outubro de 1536, ele foi estrangulado e logo após queimado na estaca em público. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. A Inquisição da Igreja Católica Romana foi uma das maiores desgraças que ocorreu na história da humanidade e se alastrou por toda a Europa. Em nome de Jesus Cristo, sacerdotes católicos montaram um esquema gigantesco para matar todos os hereges na Europa. A heresia era definida da forma como Roma quisesse definir, e isso abrangia desde pessoas que discordavam da política oficial aos filósofos herméticos, judeus, bruxas e os reformadores protestantes. Em nenhum lugar nas Sagradas Escrituras, Jesus matou alguém que discordasse dele. Tampouco ensinou que seus seguidores fizessem isso. Nenhum dos apóstolos deu essa instrução no Novo Testamento. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas sim para salvá-las. Os inquisidores católicos levavam a vítima ao ponto da morte muitas vezes e depois paravam a tortura, de forma que a vítima revivesse e depois pudessem ser torturadas novamente. Durante a atuação da Santa Inquisição em toda a Idade Média, a tortura era um recurso utilizado para extrair confissões dos acusados de pequenos delitos até crimes mais graves. Diversos métodos de tortura foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os métodos mais agressivos eram reservados àqueles que provavelmente seriam condenados à morte. Pesquisando os instrumentos e formas de tortura empregados pela Inquisição, percebe-se que estes não diferiam em nada daqueles empregados contra os mártires da Roma pagã. Os mártires eram suspensos por um pé ou por ambos e crucificados, e as mulheres eram suspensas pelos cabelos. Outros eram suspensos pelos pés com uma grande pedra presa ao pescoço, ou então cobertos com mel, presos a estacas fixadas no solo e expostos ao sol para serem torturados por moscas e abelhas. Alguns eram suspensos pelos pés, recebiam marteladas na cabeça.
Outros eram suspensos pelas mãos amarradas às costas, com pesos amarrados nos pés e no pescoço. Também eram presos a uma grande roda, que depois era atirada de um lugar alto sobre terreno pedregoso. Outros tinham os membros entrelaçados nos raios de uma roda. Permaneciam assim exposto por dias até a sua morte. Também eram amarrados a uma roda estreita, que era girada de forma que o corpo era horrivelmente mutilado nas pontas de ferro fixas sob ele. Eram colocados em uma talha, tracionada por força humana, estirados, esmagados numa prensa. Com as mãos amarradas às costas, eram içados por uma corda, depois soltos sobre pontas aguçadas. Eram açoitados e espancados, seja presos a estacas ou sobre aguçadas espigas de ferro. Outros eram apedrejados e também esmagados debaixo de enormes pedras. Torturados com garras de ferro, onde partes de seus corpos eram rasgados pelos ganchos. Ou então, pendurados de cabeça para baixo, tinham partes do corpo queimado com uma tocha. Eram lançados em caldeirões de óleo fervente ou fritos em uma enorme panela quente. Apesar da liberdade religiosa concedida hoje pela Declaração dos Direitos Humanos, existem mais de 250 milhões de cristãos em países muçulmanos e orientais sofrendo por causa de sua fé. Nesses países, os cristãos estão sujeitos a severas restrições legais. Christians in India. Uma elevação dos atos de violência dirigidos a cristãos tem sido cotidianamente registrados na Índia e no Paquistão. Porém, a ONU e os órgãos governamentais não divulgam e nem combatem essa perseguição, e nem tampouco a imprensa a divulga. Aos cristãos paquistaneses é oferecido escolher entre a conversão ao Islã ou serem expulsos de onde moram, e se não o fizerem, serão mortos e os seus bens confiscados. Em razão disso, não se vê nenhum cristão falando de sua fé publicamente, porém o fazem em secreto, assim como suas reuniões, pois se o Estado souber, os líderes serão severamente punidos com a morte. Nos países de fé muçulmana é onde ocorrem as maiores perseguições e dificuldades em viver a fé cristã. E depois os países comunistas, como é o caso da Coreia do Norte e da China, que consideram o cristianismo como um perigo para o Estado. Na China, muitos cristãos são obrigados a viverem escondidos na ilegalidade em igrejas caseiras. Na Índia, líderes cristãos são detidos,
raptados e intimidados por extremistas hindus. Os convertidos à fé cristã nestes países enfrentam desde repressões a perseguições mais severas e até mesmo o martírio. Igrejas e casas de famílias cristãs são queimadas, pastores são agredidos em público e, lamentavelmente, ocorre de moças cristãs serem violentadas. Porém, a imprensa local e internacional não divulga nada disso. Em 29 de outubro de 2005, na Indonésia, Noviana Maleva estava indo para uma escola cristã com 3 amigas. Elas foram atacadas por 2 muçulmanos jihadistas munidos de facão. Somente Noviana sobreviveu. Nanhata Nayaki tinha 10 anos quando sua casa foi bombardeada por extremistas hindus que procuravam matar cristãos na Índia. James Jeddah foi jogado na fogueira por 2 soldados no Sudão porque recusou-se a renunciar a Jesus Cristo como seu Deus e Senhor de sua vida. Em agosto de 2008, em Orissa, na Índia, um tumulto anticristão atacou 300 vilas. Mais de 50 cristãos foram espancados até a morte, esquartejados ou queimados vivos. Os ataques deixaram centenas de cristãos desabrigados. Muitos estão desaparecidos, outros encontram-se escondidos na floresta. Todos os anos, a ONG cristã Missão Portas Abertas divulga a classificação de países por perseguição, para focar a atenção do mundo nos lugares onde a liberdade cristã é restringida. Conheça agora os 10 países mais intolerantes da lista de 2010. Uzbequistão. Aqui é ilegal falar de Jesus às pessoas ou importar material cristão. As campanhas publicitárias contra os cristãos são amplamente divulgadas e muitos são forçados a deixarem suas casas devido às ameaças feitas pelas comunidades islâmicas. Muitos cristãos são presos e multados, líderes são interrogados e sofrem abuso físico e mental em delegacias. Nestes casos, a arma mais eficaz dos governos é utilizarem o parente próximo a fim de convencer o cristão a abandonar a sua fé. E quando os cristãos não cedem, são usados atos de violência para pressioná-los à conversão ao Islã. Outro sinal de opressão é o fato das autoridades usarem os meios de comunicação para difamarem os cristãos. Em maio de 2008, foi exibido na televisão um documentário chamado Nas Garras da Ignorância. Nesse filme, os cristãos são retratados de modo negativo, identificados como seitas e descritos como satanistas. Cristãos ativos na igreja foram acusados de usarem drogas para atraírem pessoas ao cristianismo. O documentário foi reprisado várias vezes, mais recentemente em setembro de 2009, e já foi lançado em DVD. O impacto foi intimidador e causou sentimentos anticristãos na população. Apesar da perseguição, a igreja no Uzbequistão continua a crescer. Muitos cristãos procuram outras formas de pregar o evangelho, onde eles não se exponham e sofram diretamente a repressão. Eles enfrentam muitos obstáculos, por exemplo, a pregação e o louvor na língua local são proibidos
e as comunidades não podem obterem o registro. Sem ele, as reuniões então passam a ser ilegais. Laos. Os cristãos dessa nação estão sob a vigilância restrita do governo. As comunidades aplicam pressão severa a qualquer pessoa que abandone o culto aos espíritos malignos. Os cristãos são desprezados na família e nos vilarejos. Aqueles que renunciam o culto aos espíritos sofrem grande pressão social. Algumas vezes, os cristãos são detidos e muitos experimentam abuso físico e emocional para renunciarem à nova fé. Em 2009, alguns cristãos foram mortos e outros foram detidos sem julgamento. Mauritânia. Converter-se ao cristianismo é proibido aqui. O governo tem aumentado a pressão sobre os cristãos através de ameaças de prisão ou morte, tentando eliminar a presença e o impacto do evangelho, limitando a liberdade de religião, proibindo a impressão e distribuição de materiais religiosos não islâmicos e a evangelização de muçulmanos. Iêmen. Islamismo é a religião estatal. Ninguém tem a permissão de se converter a outra religião. Desobedecer essa regra acarreta oposição severa por parte das autoridades e extremistas e até ao martírio. Pregar a muçulmanos é proibido. Os que se convertem encontram a oposição das autoridades e também de grupos extremistas, que ameaçam os apóstatas do islamismo à morte se não se retratarem. Afeganistão. Nessa nação, os cristãos têm que viver escondidos. Quando são descobertos, perdem a família, a casa e o emprego. São espancados, presos e, por fim, até assassinados. A pressão da família e da sociedade é ainda imensa. Quem não esconde sua conversão ao cristianismo é ameaçado de morte pelos próprios parentes. As ameaças têm o objetivo de trazer angústia, medo e de forçá-los a renunciarem à nova fé. Em alguns casos, os novos recém-convertidos são hostilizados e há casos de sequestro. Além disso, eles enfrentam discriminação na escola, no trabalho e nos serviços públicos. Consequentemente, muitos não expressam publicamente sua fé em Cristo, nem se sentem seguros para se reunirem com outros irmãos. E quando o fazem, é em total sigilo absoluto. Maldivas. Todos os cidadãos são obrigados a abraçarem o Islã. Se alguém se converter a outra religião, enfrentará a perda da cidadania. O governo acredita que essa lei severa promove a unidade nacional e mantém o controle nas ilhas. Esse é o país menos evangelizado do mundo.
Somália. O islamismo é a religião estatal. Aqui também não há liberdade religiosa e, recentemente, em 2009, alguns jovens cristãos foram sequestrados e mortos, e moças cristãs foram estupradas. Os convertidos que têm a permissão para se manterem vivos se tornam marginalizados entre as famílias e praticam a sua fé em condições extremamente perigosas. A maioria dos cristãos vivem no sul da Somália. Eles estão em pequeno número, são severamente perseguidos e praticam a sua fé em segredo. Outros cristãos somalis vivem como refugiados em países vizinhos, os quais também não os aceitam. Arábia Saudita. Qualquer adoração que não seja muçulmana pública é proibida por lei. Desobedecer a isso leva à prisão, açoitamento e deportação. Os cristãos sofrem com os riscos das ameaças e das mortes. Os muçulmanos que se convertem também correm risco de serem mortos pelos próprios parentes para limparem o nome da família, pois ser cristão aqui é considerado uma praga. Irã. De acordo com a nova lei, os convertidos ao cristianismo enfrentam a sentença obrigatória de morte. As igrejas domésticas são monitoradas pela polícia secreta e seus membros são frequentemente presos, interrogados e espancados. A maior parte dos presos foi maltratada na prisão. Embora a maioria tenha sido libertada, os processos continuam pendentes e os cristãos podem ser condenados a qualquer momento. Muitos dos que foram libertados estão sob observação e sofrem ameaças. As detenções causaram grande medo entre os cristãos. Além da pressão das autoridades, os cristãos também enfrentam a pressão da sociedade e são restringidos em tudo o que fazem. Nem mesmo os cristãos armênios e sírios, que têm permissão para praticarem o cristianismo no Irã, têm autorização para evangelizar. Eles não têm autorização para receberem muçulmanos em suas igrejas e, obviamente, são proibidos de batizar convertidos. Ex-muçulmanos não têm permissão para se reunirem, possuírem uma Bíblia ou falarem sobre sua fé. Mesmo assim, os cristãos secretos continuam falando secretamente de sua fé. Coreia do Norte.
Todos devem adorar o líder Kim Jong-il e seu pai Kim Il-sung. O regime acredita que o seu poder entrará em colapso se não detiver a propagação do cristianismo. Quando os cristãos são descobertos, eles são enviados para os campos mortais de trabalho forçado ou secretamente executados. Pela mobilização de cada recurso do poder, a Coreia do Norte tenta manipular a sociedade a fim de exterminar atividades cristãs e usa todos os meios de poder para isso. Há indícios de que os cristãos capturados têm sido usados como testes para armas biológicas e químicas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Atira nela se tentar fugir! Vocês dois fora! Fora! Eu levo esse! Vem comigo aqui! Aqui! Jogue fora esse livro! Ele só tem mentiras! Fica quieto, garoto! Porque é a vontade de Alá! E nós obedecemos como vocês também o farão! Isto eu prometo! Fora! Fora! Sai! Sai daqui! Meu filho! Lembre-se sempre! Não é a árvore mais forte que sobrevive, mas é aquela que não se quebra! She was threatened for child to be kidnapped. They threatened to kidnap this child. He was very much in the church near, so he was threatened. أنني علك بوسوراي قاعد مواصل كل كبانتي وسوراي. أنني كما تدين تولي قاعد مثلا.
desde o início, o corpo de Cristo sofreu perseguições e derramamento de sangue. Satanás sempre esteve por trás tecendo calúnias e acusações, tramando traições e intentos malignos para deter a fé dos membros deste corpo. Porém, haverá um período singular na história da Igreja, onde uma grande perseguição sem precedentes, regido pelo governo mundial do Anticristo, acometerá todos os fiéis que estão sobre a face da terra. Esta será a grande tribulação profetizada por Cristo e que antecederá a sua segunda vinda. E será um período de grande tormento para toda a humanidade. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Todos os que creem e vivem piamente em Cristo padecerão sob esta grande e última perseguição, que será comandada pela besta profetizada no livro de Apocalipse. Eu convoco os poderes das trevas. Ergam-se, forças do mal. Ergam-se e destruam todos que se opuserem a vocês. Ergam-se, sou eu, seu Senhor, quem ordena. Ergam-se. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão.
Ao final, Cristo aniquilará definitivamente a Satanás e todo o seu império pelo esplendor da sua vinda, e dará a justa recompensa que está reservada a todos aqueles que perseverarem até o fim e que não negarem seu nome, que suportarem dores, aflições, tormentos e morte por causa do seu evangelho. Você nos desapontou. Nós perdemos! Nós perdemos! Nazareno! 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 Você é o Senhor! Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E um dos anciãos me falou, dizendo: Esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu o sabes.
E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Não sei em que virá a terra o rei, daqui o seu povo retirá. Não sei, mas todos vão ver o Rei da Glória descer, até os que um dia o pregaram numa cruz e nunca mais chorar, pois ali pranto, dor não haverá, e nunca mais sofrer a tristeza e o pesar. A tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo apressar.
o pesar não podem entrar no meu novo lar. Breve virá. Breve virá. Breve virá. Com poder